Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. É semana de corrida e nós estamos abrindo não só uma semana de corrida, como um período de 3 fins de semana consecutivos de prova da Fórmula Indy. Próximo domingo, dia 12, Portland. Depois, dia 19, Laguna Seca. E dia 26, Long Beach. As 3 últimas provas do campeonato, as 3 provas que vão decidir o grande campeão de 2021. É o assunto, prato principal do nosso programa desta segunda-feira. No ar sempre às 20 horas das segundas-feiras. No youtube.com/Fórmula Indy com produção aqui direto dos estúdios da Live Sports. Bom, nós tivemos rumores aí de que o Fábio Seixas infelizmente não cumpriu a sua quarentena e teve sua participação barrada pelas autoridades sanitárias do programa de hoje. Mas ao contrário da direção de prova da Fórmula 1 no GP da Bélgica, o Bandeira Verde não te deixa na mão, então Daniel Balsa está aqui conosco, nosso jornalista das redes sociais da Fórmula Indy. Tudo bem com você, Balsa? Tô aqui, né, substituindo o Fábio Seixas, que me alcunhou já de Oliver Eskel da equipe, e vamos aí para esse Bandeira Verde que vai ser muito especial. E não é só o Balsa na vaga do Fábio Seixas, a gente tem também aqui um entrevistado super especial. Nós temos um cara que foi pole position de Indianápolis, que ganhou o título em cima de um jovem Fernando Alonso, que pilotou por Chip Ganassi, Newman Haas, nosso grande Bruno Junqueira. É o grande convidado, o entrevistado do Bandeira Verde de hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você, Bruno? Tudo bem, obrigado a vocês. É um prazer participar do programa. Falei aqui até uma coisa que eu não me lembrava, e esse piloto também acabou passando pela Indy, por Indianápolis recentemente, mas começo da sua trajetória antes de vir para a Indy é um título da Fórmula 3000 em cima de Fernando Alonso, de Mark Webber. Foi um dos grandes momentos de toda a sua carreira lá no ano 2000, né, Bruno? Sem dúvida, né? Eu comecei minha carreira do kart e fui galgando, né? Ganhando corridas, campeonatos, até chegar à Fórmula 3000, que na época, que equivale à Fórmula 2 hoje, que era a categoria de acesso à Fórmula 1. E eu consegui ser campeão naquele ano, na frente de vários pilotos que acabaram passando pela Fórmula 1. E eu consegui ser piloto de teste na Williams, que na época era uma equipe muito forte, mas nunca tive a chance realmente de acabar correndo na Fórmula 1. Mas fui para a Fórmula Indy e tive grande sucesso na minha carreira nos Estados Unidos. Daí você vai para a Indy, para Ganassi, ocupar um lugar que vinha sendo de pilotos que saíram daquele carro e foram para a Fórmula 1, né? O Alex Zanardi e depois o Juan Pablo Montoya. Era o seu pensamento naquele momento, assumir aquele assento e talvez depois tentar retomar a rota que você vinha traçando até a Fórmula 1? O meu objetivo era talvez correr 1 ano ou 2 anos na Fórmula Indy e voltar para a Fórmula 1, igual alguns pilotos fizeram, né? Mas quis o destino que eu continuasse na Fórmula Indy. Eu fui 3 vezes vice-campeão seguida, né? Talvez se eu tivesse sido campeão, e aí em 2003 e 2004, talvez poderia ter tido a oportunidade. Acabou não acontecendo, mas eu acho que eu tenho uma carreira com muito sucesso e sou feliz por tudo que eu conquistei. E o Bruno, você bem mencionou, né, esses 3 vice-campeonatos, né, que de repente foi o que bateu na porta para de repente voltar para a Fórmula 1. Hoje você pensando, quase 20 anos desses momentos, você pensa em alguma coisa que de repente poderia ter feito de diferente, ou enfim, são coisas que realmente acontecem, né? Olha, com certeza eu me amadureci muito como pessoa e poderia ter feito coisas diferentes para ter sido campeão, ou outras coisas poderiam ter acontecido. Em 2002, quando eu era piloto de teste da Williams, o Ralf Schumacher se machucou em Mônaco e eu fui para o Canadá para correr e chegou sexta de manhã, ele fez um teste e acabou correndo. Eu poderia ter feito uma corrida ali, mas quis o destino assim. Não adianta a gente ficar olhando para o passado e querer mudar o passado não muda, a gente tem que olhar sempre para o futuro. Então eu olho para a minha carreira como uma carreira vencedora, como uma carreira de muito sucesso, de alguém que saiu lá de Belo Horizonte do nada e chegou a andar de Fórmula 1, chegou a andar de Fórmula Indy com várias vitórias, grande sucesso. Claro que poderia ter sido melhor, poderia, mas foi o que foi. Não adianta querer tentar mudar o passado que não vamos conseguir mudar.
e sim aprender com o que aconteceu e tentar acertar mais no futuro. Bruno, como é que era a Ganassi naquela época? Você pegou a equipe numa fase meio de transição, porque tinha acabado de terminar aquele ciclo ali de Reinhard Honda Firestone, 4 títulos seguidos, Zanardi, depois Montoya, os dois saíram na equipe, você veio justamente para o carro que era do Montoya. O Morris Nunn, que era um engenheiro importantíssimo, tinha saído, montar a equipe dele. Então, em que momento você chegou? O próprio Jimmy Vasser também, um piloto experiente que tinha deixado a equipe. Então, como é que você chegou a Ganassi? Em que pé você encontrou a equipe quando você foi para lá em 2001? Eu cheguei nos Estados Unidos, né, e todos os jornalistas falavam "It's a big shoes to fill", né, então que era um pé grande, né, para uma responsabilidade muito grande para entrar na Ganassi, principalmente devido ao grande sucesso que o Zanardi teve e o Montoya teve também. E realmente, em 2001 foi o ano que eu tive muita pressão, que eu não performei tão bem quanto poderia. Há vários fatores, mas número um, que a Ganassi ela tinha aquele pacote que nem você mesmo explicou. O chassi Reina, o motor Honda e o Morris Nunn e o pneu Firestone, que antigamente era Firestone, explodiu, o Firestone era melhor, e depois era todo mundo de Firestone já, e o Morris Nunn como engenheiro. Então a equipe estava muito bem organizada e tinha, além de tudo, o mais importante que o Zanardi e o Montoya tiveram, o Jimmy Vasser como companheiro de equipe. Eles tinham um companheiro de equipe com muita experiência no automobilismo americano, no oval, uma pessoa que queria ajudava o companheiro, já tinha sido campeão, não tinha nada a provar, então isso foi muito bom. Eu acho que não vou falar mal, né, do Ganassi, ele fez uma aposta muito grande, né, entre colocar eu e o Minassa, que eram dois estreantes, não só estreantes na Fórmula Indy, mas sem ter corrido nos Estados Unidos, sem ter corrido em oval, sem saber a cultura americana. Então, eu olhava para o Minassa, ele olhava para mim, a gente não tinha referência. E isso foi bem difícil no primeiro ano, e além disso, a gente estava num carro que era o Lola Honda. Lola Toyota. Então a gente tinha um carro que não era o mais competitivo da categoria. Então juntou o carro menos competitivo, apesar de estar uma das melhores equipes, e com um companheiro de equipe que também não tinha experiência, foi difícil. Mas mesmo assim, engraçado, né? 2001 foi um ano que eu fiz a minha primeira corrida na minha vida num oval, foi Nazareth, que é um dos ovais mais difíceis, eu fiz a pole. Acabei que eu errei num pit stop, que eu parei meio torto. Claro, primeira corrida no oval na vida, depois de quase 200 voltas, eu tentei forçar muito no pit stop, acabei passando, e aí os caras puxaram meu carro para trás, acabei terminando em sétimo. Ou seja, para qualquer piloto, fazer pole no oval, terminar em sétimo a primeira corrida na vida, era ótimo. No final da corrida, o Ganassi estava bravo, porque queria que eu tivesse ganhado a corrida. E mesmo assim, consegui em Indianápolis terminar em quinto, ganhar a corrida de Road America, e não consegui mais 3 ou 4 pódios, que a gente tinha muito problema de câmbio. Tanto Houston quanto Detroit, corridas que larguei em segundo, que eu estava andando em segundo, quebrou o câmbio. Então eu tinha possibilidade de ter ido bem melhor no primeiro ano, né? Mas graças a Deus ele me renovou para o segundo ano, e eu já com a experiência que eu tinha, a gente conseguiu melhorar o motor Toyota, conseguiu melhorar o carro da Lola, e aí no segundo ano, sim, eu fui vice-campeão com várias vitórias, várias poles, andando na frente em todas as corridas. E no segundo ano foi uma coisa curiosa, porque aí você fez um grande trabalho já adaptado, como você citou, e ainda por cima tocou um binóculo no Kenny Brack, que veio para ser a grande estrela da equipe. Por que ele não se adaptou, talvez, naquele momento? No Kenny Brack e no Dixon, tá até hoje, né? É verdade. O que acontece, eu sempre falo, todo piloto bom guia qualquer carro. Mas sempre aquele último décimo ou 2 décimos vai muito da característica de cada carro, de cada pneu, de cada como que está o carro. E o carro da Ganassi era um carro que era um estilo muito bom, tipo eu, Zanardi ou Montoya, que viemos do automobilismo europeu, que é o carro que sai mais de traseira. Então a gente andava muito bem nesse carro, um carro muito mais difícil de guiar, mas é um carro muito rápido. Então eu me adaptei muito bem no carro da Ganassi, é o carro que eu gostava, que saía de traseira, mas era rápido. Já o Kenny Brack e o Dixon, quando foram para Ganassi, o carro saiu muito de traseira para eles. E eles passaram o ano inteiro tentando acertar o carro para sair menos de traseira.
Então, acho que o carro se encaixou comigo, eu ganhei confiança, eles tiveram dificuldade com o carro, perderam um pouco de confiança, então juntou eu guiando no meu máximo, eles não guiando no máximo deles, o carro. Então, eu acho que isso aconteceu, juntou tudo para que eu tivesse um resultado bem melhor do que eles naquele ano. Eu não falo que eu sou melhor nem pior, acho que no mesmo nível do Kenny ou do Dixon, mas juntou a configuração do carro, de confiança e de bons resultados, com que eu pudesse andar bem melhor naquele ano de 2002 do que eles. E o Bruno, falando em Ganassi, no ano de 2002, a ida deles para a IRL foi a razão de você não continuar com eles e ter optado por permanecer na kart e ir para Newman Haas? E se de repente, se você tivesse ido para a Ganassi, o cara da Ganassi hoje era o Bruno Junqueira e não um tal de Scott Dixon? É engraçado, né? Porque, na verdade, eu tinha um contrato para renovar com a Ganassi por mais 2 anos, para 2003, 2004, para correr de IRL. Eu até ia ganhar mais dinheiro do que ir para nenhuma raça. Só que a minha paixão, eu adoro oval, mas a minha paixão o que eu acho legal da Indy é essa diferença entre correr em pistas de ovais, circuitos mistos e pistas de rua. Então, o piloto, para ser campeão da Fórmula Indy, tem que ser bom nas 3 disciplinas. E eu não queria ir para uma categoria para correr só em oval. E na época, aquele carro ele era muito mais lento, era um carro bem mais tosco do que era o carro da Indy. O carro da Indy com muito mais tecnologia, mais rápido, muito mais potência. Sabe, eu queria continuar na Indy, né, ou na Fórmula Mundial, como se chamava no Brasil. Então foi essa grande decisão de eu ter ido para Nima Haas, e aí abriu a oportunidade para o Dixon. Como é a vida, ele continuou lá e estava 20 anos lá e ganhou tudo, é um grande piloto, mas é como que as coisas acontecem. Não adianta também eu querer olhar para trás, se eu tivesse ido para Ganassi, o que teria sido acontecido, é impossível prever. Bom, o Bruno Junqueira, quando estava na Ganassi, começa também a sua participação nas 500 milhas de Indianápolis. Faz uma ótima prova em 2001, pole em 2002, depois teve lembranças nem tão boas. Em 2005, um acidente muito forte, e em 2009 e 2011 ele classificou o carro e não competiu por decisão das suas equipes. Quais lembranças que você tem das 500 milhas de Indianápolis para contar para a gente? Indianápolis, que fez o coração do torcedor do Brasil bater tão forte esse ano com esse título do Hélio Castro Neves. E aí, Bruno? Não, eu tenho ótimas recordações de Indianápolis, uma pista que eu adoro, que desde a primeira vez que eu andei lá eu me senti muito bem, sempre andei muito rápido em Indianápolis. Então eu tento, mesmo nas dificuldades que eu tive lá, eu aprendi muito como pessoa. O primeiro ano foi fantástico, eu estava andando muito bem, mas o Ganassi decidiu colocar o Jimmy Vasser e o Tony Stewart para correr, porque eles tinham mais experiência. E eu fui lá no Bump Day, fui mais rápido do Bump Day, fiquei mais rápido que o Jimmy Vasser e o Tony Stewart. Mas por causa das regras, larguei em 26º ou 28º e saí lá de trás para chegar em quarto, na frente até do Tony Stewart, que chegou em sexto, no mesmo carro do que eu. Então foi um primeiro ano muito bom. Foi minha segunda corrida de oval na vida, uma experiência incrível. E no segundo ano, né, foi 2002, eu estava com um carro muito rápido, fiz a pole muito bem e liderei a corrida até o motor quebrar. Foi uma grande pena, que eu tinha uma grande chance de ter sido campeão aquele ano. 2003 eu entrei para a Newman Haas, a gente não correu, e 2004 fomos lá de novo com a Newman Haas. Eu terminei em quinto, quase que eu ganhei a prova, porque estava numa estratégia diferente, começou a chover, quando eu já acabava de fazer um pit stop. Estava liderando, fiz um pit stop, caí para quinto, e aí começou a chover. Mas foi um bom ano também. 2005, um ano que eu estava muito forte, de novo com a Newman Haas, eu estava andando em segundo atrás do Nano Weldon, e acabei tentando passar um retardatário, ele não me viu, bati, tive um acidente muito forte, quebrei as costas, a perna e o tornozelo, e fiquei aí um ano fora das pistas, né? Mas acho que foi um grande aprendizado para mim como pessoa, tudo que aconteceu, a gente pensa até nos momentos ruins, mas é onde que a gente tem que aprender. E depois voltei em Indianápolis, consegui andar bem em 2008, liderei a prova com o carro da Delcoin. Depois, realmente, teve 2 anos onde eu classifiquei o carro em equipes pequenas e acabei não correndo porque trocaram o piloto.
Mas foi parte do esporte. Pelo menos eu acho que eu saí sempre bem, sempre muito rápido em Indianápolis, sempre no último momento sento no carro lá e classifico. Então eu tenho recordações muito boas da pista. Acho fantástico andar lá. Fiquei muito feliz esse ano por ver o Elinho conseguiu a vitória pela 4ª vez. Ele mereceu, andou muito bem. E mostrou, né, que nem só de meninos de 18 e 20 anos o automobilismo existe, né? Aos 47, aos 46, né, a gente pode acelerar muito e ganhar dos meninos. Ô Bruno, esses episódios do Bump Day 2009, a equipe opta por colocar o Alex Tagliani, que era seu companheiro de equipe, na sua vaga, e 2011 você corre pela Foyt e a Andretti, outra equipe, compra a vaga junto ao AJ Foyt para colocar um dos pilotos deles, o Ryan Hunter-Reay, que não havia se classificado. Como é que foi para você? O que você sentiu? Você sabia antes do ocorrido, quando você classificou o carro, que essas coisas poderiam acontecer? Qual é que é a sensação e quais foram os bastidores para o Bruno Junqueira desses dois episódios que acabaram ficando muito marcantes, inclusive para o fã do automobilismo, que às vezes desconhece essas peculiaridades das 500 milhas de Indianápolis? Em 2009 foi um ano que eu não corri o ano inteiro na Fórmula Indy. Eu corria pela Decoin. Eu tentei entrar tinha 2 equipes que eu estava quase certo para entrar. Por causa da crise, né, de 2008 e tudo, os caras perderam o patrocínio e eu acabei sem correr a temporada inteira. E o Eric Butler, que tem uma equipe, foi bem legal, falou: Bruno, se o Tagliani classificar o primeiro carro, tem um carro reserva, você vai lá no carro reserva e classifica. Então ele me deu uma grande oportunidade. O Tagliani classificou no sábado, em 26º, eu acho, 27º, e eu fui lá no domingo, sentei no carro reserva, dei 4 voltas, mais 2 voltas, dei uma mexida, mais 2 voltas, fui lá, classifiquei mais rápido do Bump Day, bem mais rápido que o Tagliani. E aí o pessoal foi tentando classificar, porque tinha uns 38, 40 carros. E eles achavam que o Tagliani estava tranquilo lá com o 26º ou 27º que ele tinha. E o pessoal começou a ir mais rápido que o Tagliani, mais rápido que o Tagliani. Na hora que chegou, tipo, 4h30 da tarde, até as 5, colocou o Tagliani para a pista e ele não conseguiu classificar. Acabou que ele saiu da pista, da corrida. E eu entendi. Aí o Eric Bachelard foi bem legal, foi lá no motel e, Bruno, um piloto nosso do ano inteiro, que tem os patrocínios, que tem tudo do Tagliani. Não pode ele não correr e você correr num carro que está sem patrocínio, sem nada, né? Que ele era que bancou isso, porque sabe que se eu entrasse na corrida, tem um prize money, pagaria os custos do carro, entendeu? Então eu entendi, e ele foi super legal, eu fui no dia da corrida, assisti, torci para o Tagliani, eu acho que ele foi muito correto comigo. E eu nunca imaginei que o Tagliani não ia acabar classificando, mas é claro que depois que ele foi bump, né, que ele saiu da corrida, eu entendi totalmente. Já no segundo ano, no Foyt, foi o contrário, eu era o segundo carro, o Vitor Meira era o primeiro, e eu nunca imaginei que isso ia acontecer. O carro realmente não era bom e eu classifiquei no limite, lá em 16º, alguma coisa assim. E a gente nunca esperava que eu não ia correr. Eu nem estava com muito animado, que eu sabia que eu tinha um carro para terminar entre os 10 e olha lá. Né? O carro era bem lento e eu classifiquei no limite. Só que depois que o Ryan Hunter-Reay, com o primeiro ano do patrocínio da DHL, que ele tem até hoje, não classificou, a Danica Patrick também, vários pilotos da Andretti não classificaram, eles vieram com esse papo e acabou, como era um carro só de uma corrida, me colocando o Hunter-Reay no meu carro. Eu entendi também, eu acho que o pessoal do Foyt, o Larry Foyt, que toma conta da equipe, foi super correto comigo, e eu entendi. Eu acho que talvez nas 2 ocasiões, sendo bem sincero, como nos 2 anos eu não tinha carro para ganhar a corrida, eu até não foi tão difícil. O primeiro ano foi um pouco mais difícil, eu acho que o carro que eu tinha dava para mim ter chance de ganhar a corrida numa estratégia, ou terminar entre os 5. No segundo ano, com o carro da Foyt, não, o carro realmente não era bom e eu tinha que lutar pelo top 10 na melhor das hipóteses, entendeu? Mas quando você não tem um carro tão bom para ganhar a corrida, então foi mais fácil entender. Depois de anos correndo pela Ganassi, ou pela Yamaha, com carros com chance de ganhar,
Se eu estou numa Ganassi e alguém vai e me tira do carro, aí ia ser bem mais difícil, né? Mas mais para frente na carreira e tudo, quando isso acontece, eu entendi, aí foi coisas que aconteceu mesmo. Aí o bicho pega, né? Balsa, vamos falar aí com o Bruno também sobre Fórmula Indy dos dias de hoje, né? Que tá bombando, estamos em semana de corrida. Não, sem dúvida, a expectativa fica lá nas alturas, né? Afinal, a gente vai ter o GP de Portland, e aí vem aquela sequência, Portland, Laguna Seca e Long Beach, que são pistas, né, Bruno, que você já correu, e eu queria que você falasse um pouquinho o que os pilotos vão encarar pela frente, e é um detalhe curioso, né? O Pato e o Palou, que são os principais candidatos ao título, o Pato correu em uma delas, o Palou não correu em nenhuma dessas pistas. O quanto isso pode influenciar e favorecer o Newgarden e o Dixon na disputa do campeonato? Teve uns 3 anos atrás, eu ajudei um menino na Indy Lights e eu lembro que a gente disputava contra o Pato e o Colton Herta. E eu fui nessa corrida em Portland. Então, eu acho que o Pato ganhou a corrida. Não lembro se foi ele ou foi o Herta, e meu piloto foi em terceiro. Então, ele conhece bem a pista. Eu acho que são pistas complicadas, as 3 últimas pistas do campeonato, pistas de difícil ultrapassagem. Portland, sempre a largada é muito, muito difícil, porque tem muita chance de batida na largada. Mas eu, apesar de gostar do Dixon e ser amigo dele, eu estou torcendo para que ganhe um piloto diferente. Que ganhe ou o Pato ou o Alex, porque eu acho que está na hora de ter uma renovação na Fórmula Indy. Eu acho que a Fórmula Indy nos últimos 3 anos cresceu, está com mais carros, mais patrocínios. Eu acho que ela passou uns 10 anos com bastante dificuldade, e nos últimos anos eu acho que só está tendo notícias boas, e também agora pilotos novos, patrocínios novos, o Penske sendo dono do autódromo. Eu acho que está com o vento a favor. Então eu acho que seria bem legal eu ganhar um piloto diferente esse ano. 3 corridas que vão decidir, né? Tudo pode acontecer. O Dixon tem muita experiência, sabe terminar as corridas, sabe colocar pressão nos outros, né? E tem essa vantagem de já ter sido campeão várias vezes, né? Então, ele pode correr mais o risco, fazer mais pressão em cima dos meninos mais novos. Mas eu acredito que o campeonato vai sair aí entre o Pato Ward ou o Alex Palou. Eu acho que vai ganhar um New Generation. Você acha que tão importante quanto talvez um piloto ganhar seria uma equipe diferente vencer? Porque nós temos desde 2003 os títulos praticamente todos concentrados nas mãos da Andretti, da Ganassi e da Penske. Será que seria o momento desta McLaren que veio da Schmidt-Peterson ser a equipe campeã? Você vai torcer para isso? Eu não tenho assim a equipe qual que eu vou torcer. Por um lado, eu corri pela Ganassi, eu gosto muito da Ganassi, mas pelo outro, a gente sempre torce para uma equipe nova ganhar, né? Pelo Little Dog, que era no caso do Sam Schmidt. Hoje a equipe tem certeza que está muito forte com o apoio da McLaren. Mas é legal ver o Sam, que eu conheço há 20 anos, né? De ter tido o acidente dele, ter montado a equipe de Indy Lights, ter tido um grande sucesso na Indy Lights, ganhado o campeonato umas 10 vezes, ido para a Indy, agora disputar o campeonato é uma história bem legal, né? Tem que aplaudir, e com certeza é uma equipe que hoje é grande, é uma equipe que vai estar sempre aí disputando tanto com a Ganassi quanto com a Penske e a Andretti. Você pode ter certeza, não são mais 3 grandes equipes, agora são 4. Eu acho que qualquer um dos dois que ganhar, eu vou ficar bem satisfeito. Eu quero ver um pouco de renovação. Eu acho que nesses últimos 10 ou 15 anos, a única renovação, o único piloto mais novo que apareceu na Indy, que ganhou, que é um piloto que eu gosto muito, é o Joseph Newgarden. Porque os outros pilotos, né, se você pensar, são sempre os mesmos, né, que estão correndo aí há 15 anos. Então eu acho que está na hora de ter novos pilotos, novos talentos aí na Fórmula Indy ganhando.
para não perder o gancho das pistas, você falou que as 3 últimas aí são de difícil ultrapassagem, citou dificuldade de largada em Portland, em Laguna Seca e Long Beach. Você que teve a experiência pelo lado de dentro, quais são os grandes macetes, características dessas pistas que podem dar o tom de 2 etapas aí que vem para decidir o campeonato? Eu acho que, olha, Laguna Seca é uma pista muito legal de andar sozinho. Durante a corrida é muito difícil passar. Talvez dessas 3, Portland dá para passar na curva 1 e Long Beach também na curva 1 até na reta oposta. Mas Laguna Seca, a não ser que a diferença seja muito grande, não dá para passar. Então Laguna Seca, a classificação vai ser muito importante. É uma corrida que tende a não ter muita bandeira amarela, então acho que a classificação vai ser o mais importante. Já Long Beach é uma corrida que a estratégia é muito importante, que sempre tem bandeira amarela no Long Beach. Então tem sempre aquela estratégia e a sorte também, né, no tipo de estratégia que vão adotar para a última corrida do ano. E o Bruno, aproveitando que a gente está falando da temporada, a grande coqueluche, se assim a gente pode dizer, é o desempenho do Romain Grosjean, né? Ele em Gateway foi o showman, tem tido bons resultados, e isso tem, obviamente, levado a Fórmula Indy a outros lugares e tem atraído a atenção de jovens pilotos da Europa, que aí vai fazer aquela renovação que você acabou de mencionar. Mas como você vê também esse lado da renovação, contrabalanceando esses jovens europeus que estão vindo para a Fórmula Indy com o piloto americano? Porque a gente sabe que o americano tem essa questão da tradição, tem essa questão de torcer pelos pilotos locais. Como que você acha que vai ficar, digamos, essa equação entre pilotos da Europa e pilotos dos Estados Unidos? Mas eu acho que isso sempre teve, né? Desde o Zanardi, que era um piloto italiano que corria na Fórmula 1, foi para a Indy, o Montoya, que apesar de eu e o Montoya ser brasileiros, a gente foi da Europa, o Kenny Brack, né? Então sempre teve esse caminho, piloto de Fórmula 1 ou Fórmula 3000 ou Fórmula 2, né? Que agora que foi para a Fórmula Indy, e sempre os pilotos americanos, a maioria, ou até o Dixon, que veio da Indy Light, os que fizeram o caminho de vir da Indy Light para a Fórmula Indy, e os que vieram da Fórmula 2. Sempre teve. Tem épocas mais forte, épocas menos forte, mas isso aí, se você coloca no histórico, né, você coloca aí, para começar, o Emerson, que veio da Fórmula 1, o Maurício Gugelmin, o Christian Fittipaldi, o Raul Boesio, vários brasileiros que correram de Fórmula 1, que depois foram correr de Fórmula Indy. Ou no meu caso, que correu de Fórmula 3000, o Cristiano da Mata, o Tony, que acho que não correu de 3000, foi Fórmula 3 na Europa, aí fez o caminho de Fórmula Indy, a de Indy Light, depois subiu. Então sempre teve esse caminho aí. Eu acho que é normal. É importante também que aquele caminho americano de vir das categorias de base dos Estados Unidos, o piloto americano, Indy Lights, depois Fórmula Indy, é importante. Que uma coisa muito importante, por isso que eu gosto muito de Joseph Newgarden, porque ele é um piloto americano que anda muito, circuito misto, oval, que fala muito bem. Então eu acho ele hoje o piloto mais importante da Fórmula Indy, porque ele simboliza o americano, que os patrocínios, querendo ou não, é uma categoria americana, que a maioria das corridas são nos Estados Unidos, a maioria dos patrocinadores são americanos, né? Então ele é o piloto, que nem foi o Ryan Ray também, que é um piloto americano que foi campeão uma vez. Então tem que ter o piloto americano que é bom, e tem que ter o piloto brasileiro, europeu, australiano, da Nova Zelândia, que é bom também. Então essa mistura, eu acho que faz a Fórmula Indy ser bem internacional. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso papo. Você tem algum envolvimento com automobilismo hoje ainda? Conta pra gente o que o Bruno Junqueira tem feito aí na sua vida, de forma geral, em 2021. Olha, eu até 2019, eu sempre corri, eu comecei em 2011 pela Jaguar, correr de América Le Mans, né, na IMSA, aqui nos Estados Unidos, corrida de endurance, e vim correndo até 2019. Full time até 2016 ou 2017. Depois comecei a correr com alguns gentlemen. Em 2019 eu fiz algumas corridas do Lamborghini Super Trofeu, que eu ganhei na primeira, andei super bem. E eu ia correr em 2020 o Super Trofeu, com outro piloto dividindo o carro comigo, canadense, que é um gentleman driver. E acabou que, por causa do Covid, ele cancelou.
E aí foi tentar correr esse ano também, cancelou. E a ideia é ano que vem correr. Ou de LMP3, né, na IMSA, ou de outra categoria. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu já estou com a bunda coçando. Há 2 anos praticamente que eu não corro. Amo correr, é a minha vida. Hoje eu mexo com investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. É uma coisa totalmente diferente do automobilismo. Graças a Deus estou tendo grande sucesso na minha segunda profissão, mas meu amor, minha paixão mesmo é o automobilismo e é o que eu faço melhor. Então eu espero aí ano que vem estar de volta nas pistas. Para fechar, você teve aí como chefes de equipe na sua passagem na Indy, Chip Ganassi, Carl Haas, chegou a ter o AJ Foyt. Você acha que você talvez seja um dos pilotos que teve os chefes de equipe mais casca grossa ao longo de uma carreira na categoria? Teria uma história rápida para relembrar aí, curiosa, com algumas dessas figuras? Olha, eu acho que cada chefe de equipe tem sua característica. Para mim, o Carl Haas nunca foi muito casca grossa. Ele era um mega businessman que eu adorava, tanto ele quanto o Paul Newman. O Ganassi pode ser casca grossa, pode ter os supetões dele, pode ficar nervoso, mas é um cara que entrega a melhor equipe, o melhor carro, que quer ganhar, que dá tudo de si e para o piloto e para a equipe para ganhar. Então ele tem essa vantagem que podem dizer o que for dele, mas ele dá condições melhores para ganhar. O AJ Foyt eu não vou comentar tanto porque eu nem fiz uma corrida, fiz uma classificação da 500 milhas para ele e foi um grande campeão como piloto. Mas com certeza não tem uma equipe nem perto do nível da Ganassi ou da Newman Haas. Tá certo então. Bruno, muito obrigado. 20 anos da sua estreia e da sua primeira vitória, que também foi um momento maravilhoso, né? Foi há poucos dias, né, Balsa? Você repercutiu isso nas redes sociais. Foi mês de agosto. Mês de agosto. Foi uma corrida em Elkhart Lake também maravilhosa e que começou com um susto para a sua equipe, né? Porque o Mimo Gidley deu uma estampada na parede que foi uma coisa assustadora. Foi incrível, mas né, na hora que pensar que tinha 20 anos, né, na primeira vitória da Indy, foi bem legal. Esse negócio de rede social é legal para ver isso, né? Porque a gente tem uma história, que nem eu falei, não adianta ficar só olhando muito o passado, mas eu com 20 e poucos anos de idade, estar lá e vim aqui na Fórmula Indy no primeiro ano, ganhar corrida e fazer pole, andar entre os primeiros na maioria das corridas, foi um negócio bem legal. Se o Bruno ainda está pilotando com 44 anos ali, o campeão de Indianápolis aos 46, acho que a gente pode ver ele ainda num Bump Day no próximo ano ou no outro, né? Não, eu já decidi uns 7, 8 anos atrás que minha carreira da Indy deu. Eu acho que eu adoro o Sports Car, tenho o objetivo aí de continuar correndo aí por mais uns 10 anos, se eu tiver a oportunidade no Sports Car, mas na Indy, eu acho que o Elinho, com essa energia dele, com essa vontade, é ele, entendeu? E também eu tenho, acho que 2012, acho que foi 2012 a minha última vez que eu corri de Indy, 2013. Então tem muito tempo. Não dá para querer ser... É um negócio que você tem que, depois de 1 ou 2 anos, você perde muito ritmo, é muito difícil voltar, entendeu? Então, o máximo que eu almejo é voltar a correr de Sports Car e tá suficiente. Quem sabe um dia fazer 24 horas de Le Mans, que é meu objetivo. Maravilha, a gente vai ficar na torcida sem sombra de dúvida. Bruno Junqueira, muito obrigado, grande abraço para você e vamos nessa curtindo aí a reta final da Indy de 2021. Forte abraço. Obrigado, vamos torcer aí para que tenha 3 grandes corridas. Um abraço. Grande Bruno Junqueira, uma grande figura da Fórmula Indy, do nosso automobilismo, e o tempo passa, né? Eu estava assistindo aquela corrida que ele venceu lá em Road America, Balsa, de 2001, uma corrida que começou na chuva, com muitos acidentes, e foi uma grande vitória, um grande começo do Bruno Junqueira, da sua trajetória na Fórmula Indy. Não, sem dúvida, ele é um piloto que sempre se deu muito bem em Road America, e por curiosidade, ele por uma vitória não é recordista de vitórias em Road America, ficou atrás de só Emerson Fittipaldi, Michael e Mário Andretti, só fraquinho, né? Andava muito bem lá, sem sombra de dúvida. Vamos falar de Portland, Grande Prêmio de Portland no próximo domingo, dia 12 de setembro, que é um circuito também de muitas lembranças para os brasileiros. A gente fez uma faixa clássica alguns dias lembrando de uma prova com pódio todo brasileiro, com a vitória do Gil de Ferran, e é uma pista pouco conhecida,
para a maioria dos pilotos. Tivemos Portland fora do calendário por muito tempo, voltou em 2018 e 2019. Então, não tivemos prova no ano passado em função dos ajustes de calendário da pandemia, mas o que dá para esperar desse grande prêmio de Portland, abrindo a sequência decisiva da Fórmula Indy na temporada? Jefferson, em Portland, o último vencedor foi o Will Power. Como a gente ia repercutir isso, até a razão do Fábio Seixas não estar aqui presente. Tem esse rumor também, né? Há esse rumor, né? E aí, enfim. O Will Power, ele tem um histórico muito bom lá. E aí a gente começa a concatenar as coisas. Será? Aí volta para aquela frase: deixaram a Penske chegar, tem um acerto bom lá, tem o último vencedor. Óbvio, tem 2 anos e tudo mais, mas a última recordação que se tem da pista é uma boa recordação para a Penske, e aí o Newgarden ali próximo pode, enfim, utilizar desse bom retrospecto para, quem sabe, sair de lá como líder do campeonato, né? Eu acho que o Newgarden e o Scott Dixon tendem a crescer muito nessa reta final de campeonato. O Grande Prêmio de Portland é um grande prêmio extremamente tradicional no calendário da Fórmula Indy. Ele entrou em meados dos anos 80, ficou até meados dos anos 2000, e essa questão aí da adaptação, a gente falava, o Bruno citava aí o Pato Ward tendo experiência na pista de Indy Lights, e o Pato também foi o mais rápido em um treino que teve recentemente com algumas equipes lá em Portland. Então essa questão do conhecer ou não conhecer a pista talvez pese mais para o Palou, que realmente acho que só andou em treinos lá, nem em categorias de base andou, do que para o próprio Pato Ward, que é o líder do campeonato. Se eu não me engano, esse teste foi no dia 30 de julho, que foi até uma atividade que foi a primeira duelinho em circuitos mistos com a Meyer Shank. E aí, na época, a repercussão foi exatamente essa. O Pato, sem nunca ter andado de Fórmula Indy lá, foi bem, apresentou um desempenho consistente. Óbvio, a gente muitas vezes recebe a tabela de tempo e, enfim, a gente não sabe em qual condição foi realizada aquela volta, mas o destaque foi o ritmo de corrida dele, foi muito bom. Então, é bom a gente ficar de olho, é bom destacar esse desempenho da McLaren para quebrar esse incômodo entre aspas, né? Não é incômodo nem para Penske, nem para Andretti, nem para Ganassi, deles virem monopolizando os últimos campeonatos, mas tá aí um bom palpite para Portland, apesar de achar que, já deixando o meu palpite aqui, que o Newgarden vai ganhar em Portland. Muito bem, aposta em Joseph Newgarden do Daniel Balsa. Eu tenho a minha tradição de sempre apostar no Scott Dixon. E vamos apostar numa zebra aí para ganhar nessa corrida. Vou botar o James Hinchcliffe como vencedor dessa prova aqui, para chutar o balde de uma vez por todas. Para deixar o patrocinador maluco que está meio convencido a colocar um outro piloto no lugar, mas é um ponto interessante, né? Muita gente na Silly Season fala do Grosjean no 28, e é até curioso, né, que a DHL comprou a vaga do Bruno Junqueira, né, da Foyt no caso, nas 500 milhas de 2011, e agora, pelos rumores, está deixando o Hunter Hay para colocar o Grosjean lá na vaga, né? Então, palpite que vai deixar meio maluco aí as transações aí para temporada 2022, que já está bem aí agitada. Uma curiosidade sobre Portland, para a gente encerrar o programa, é o circuito que tem as 2 chegadas mais apertadas em circuito misto de todos os tempos. 86, o Michael Andretti meio que deu a vitória para o pai Mário Andretti. Eles passam lado a lado na linha de chegada numa prova no Dia dos Pais, dizem que teria sido uma homenagem do Michael para o Mário, e em 97, aquela prova chuvosa com a pista secando, o Mark Blundell na reta de chegada literalmente passa o Gil de Ferran, ganha por 27 milésimos e por 55 milésimos do Raul Boesel, que veio meio do nada e chegou na 3ª colocação. Então, é um circuito que às vezes acontecem umas coisas meio inusitadas e positivamente inusitadas. Teve uma prova há 20 anos lá também, 2001, que o Max Papis venceu com o Max Wilson, com um carro péssimo, no único ano dele da Fórmula Indy, chegando em 4º. Então, é um circuito que às vezes acontecem coisas que a gente fica um tanto quanto boquiaberto. E fica também a dica do Bruno Junqueira, que falou que na largada lá é complicada, e a gente viu até no faixa clássica de 2000, aquele pódio todo brasileiro, que na largada deu uma carambola, envolveu um tal de Paul Tracy ali também. Então, podemos esperar esse tipo de confusão, que para quem é fã curte, né? Muito bem, sem sombra de dúvida. Paul Tracy foi vítima desse incidente.
Muito bem, gente. A gente vai ficando por aqui com o Bandeira Verde de hoje. Fique ligado nas redes sociais da Fórmula Indy. Vai rolar aí toda a programação para você saber como acompanhar, como assistir, os horários do Grande Prêmio de Portland de Fórmula Indy. A largada vai ser no domingo às 4h30 da tarde. Então você já anote aí na sua agenda para ficar ligadíssimo em tudo que vai acontecer na primeira de 3 provas decisivas. Obrigado, Daniel Balsa. A gente está na expectativa aí do retorno do Fábio Seixas na semana que vem, se as autoridades sanitárias permitirem e se o Will Power não vencer em Portland. Senão eu acho que você volta aqui na próxima semana. Então vamos aguardar a corrida no domingo. Se der o Will Power, eu volto. Se não, vou lá pro meu cantinho e teremos Fábio Seixas presente aqui na cadeira titular, né? Continue ligado, muito obrigado a você. Estamos de volta na próxima segunda, sempre às 20 horas. Produção aqui dos estúdios da Live Sports e o programa no youtube.com/Fórmula Indy. Fique ligado e até a próxima.